Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Isso mesmo, 7 horas e 3 minutos. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Penúltimo dia do ano. Empresas captam valor recorde no mercado, mas só investem uma pequena parte dos recursos. A atuação do STF é aprovada por 19% e reprovada por 39% dos brasileiros, diz Datafolha. Bancos funcionam hoje e fecham nos dias 31 e 1º. Tarifa branca de energia será ampliada a pequenos consumidores em 2020. Número de feriadões em 2020 quase que dobra em relação a 2019. Dólar comercial fechou a semana em queda, vendido a R$ 4,05, menos 0,28% ao dia. A saca 50 quilos de açúcar cristal em mais um dia de alta. Na sexta-feira negociada a R$ 74,28, mais 0,30%. Já a arroba do boi gordo segue estável durante mais de uma semana, cotada a R$ 182,00 à vista no estado do Rio de Janeiro. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. A previsão do tempo hoje: sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura no momento, 25 graus, máxima podendo chegar a 32. Vamos fazer uma prévia do trânsito nas principais vias da nossa cidade. É da 28 de março, saída da Campos Farol e bairro da Penha, fluxo bem tranquilo em ambos os sentidos. Normalidade em quase todas as vias, como Beira Valão, Ponte da Lapa, Alberto Torres, Pelinca, Formosa, Voluntários da Pátria e também na descida da Ponte Leonel Brizola. Quem segue para Guarulhos, pela Ponte General Dutra, vai encontrar o trânsito normal até o aeroporto. No sentido contrário, fluxo normal até a Ponte Alair Ferreira. Pequena retenção ao cruzar com a 15 de novembro e na extensão da Espírito Santo. Na rotatória próxima ao Shopping Estrada, o fluxo está bem calmo, devendo se intensificar mais tarde, com o aumento do tráfego na BR-101 nos dois sentidos. E o trânsito também permanece normal nos dois sentidos da BR-101 RJ e tempo bom em toda a extensão da estrada. Mix Notícias. A combinação de juros em queda com mudanças na política de concessão de créditos do BNDES levou as empresas brasileiras a uma busca recorde pelo mercado de capitais para se financiar em 2019. Mas só uma pequena parcela do dinheiro captado tem sido usado para investimentos em produção e, consequentemente, movimentando a economia. O capital privado é considerado fundamental para uma retomada consistente da atividade econômica, devido à saturação do orçamento do setor público. Sobre reformas para ajustar as contas e tentar voltar a fechar no azul, o governo tem as despesas limitadas pelo teto de gastos e não tem folga financeira para investir. E pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, dia 29, por um jornal, mostra que 19% dos brasileiros avalia a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal como ótima ou boa. Outros 39% dos consultados avalia a atuação do Supremo como ruim ou péssima. Para 38% dos ouvidos no levantamento, o trabalho dos 11 ministros que compõem a corte é regular e 4% disseram não saber avaliar. A pesquisa ouviu 2.948 pessoas nos dias 5 e 6 de dezembro em 176 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo aí o Datafolha, o nível de confiança é de 95%. É a primeira vez que o Datafolha consulta a população sobre a atuação do tribunal na mesma escala com que faz com os demais poderes. Portanto, não há dados anteriores para avaliar possíveis variações na percepção dos brasileiros sobre o trabalho dos ministros do Supremo. Mix Notícias. As agências bancárias abrem normalmente hoje, último dia útil do ano, para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias. No dia 31, amanhã, as instituições financeiras não abrem para atendimento. A informação é da Febraban. Ela também lembra que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionaram no Natal e não abrirão no dia da Confraternização Universal, o famoso Réveillon, dia 1º de janeiro. A federação orienta a população a utilizar os canais alternativos de atendimento bancário para fazer transações financeiras como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes.
Os carnês e contas de consumo, como água, energia e telefone, vencidos no feriado, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas aos calendários de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. A maior parte dos consumidores de energia em todo o país terá uma oportunidade de mudar os hábitos e diminuir a conta de luz. Em vigor desde 2018 para grandes consumidores, a tarifa branca de energia será estendida a quase todos os brasileiros em 1º de janeiro. A tarifa branca consiste na redução do preço da energia fora do horário de pico, também chamado de horário de ponta, e envolve 3 faixas de valores. Nos dias úteis, a cobrança da energia será dividida em 3 faixas de horário. Horário de ponta, tarifa vermelha, entre o fim da tarde e o início da noite. A faixa intermediária, a amarela, 1 hora antes e 1 hora depois do horário de ponta. E o horário fora de ponta, o verde, com custo mais baixo no restante dos dias. Nos fins de semana e nos feriados nacionais, a tarifa de energia sempre será cobrada pelo valor fora de ponta. A mudança não valerá apenas para as unidades residenciais consumidoras da subclasse de baixa renda, atualmente tarifadas em condições vantajosas. Cada concessionária de energia estabelece o horário de ponta. Para aderir à tarifa branca, o consumidor precisará formalizar a opção na distribuidora a partir de janeiro. A empresa instalará um novo medidor de energia capaz de registrar o consumo nas diferentes faixas horárias. O consumidor deverá prestar atenção antes de optar pela tarifa branca. Isso porque a adesão envolve mudanças de hábito, como usar aparelhos que consomem mais energia, principalmente o chuveiro elétrico, fora dos horários de pico. Caso o cliente não preste atenção e mantenha um consumo no horário de ponta, poderá fechar o mês com a conta mais cara. Mix Notícias. Para quem gosta de viajar, o próximo ano promete. São 9 feriados emendados com o final de semana, segunda ou sexta-feira, ou com uma ponte, terça ou quinta-feira, quase o dobro dos 5 feriadões nos mesmos critérios em 2019. Contando com os feriados municipais e estaduais, seja no meio de semana ou nas sextas, os campistas terão nada menos do que 15 dias de folga. Em Campos, 3 dos 4 feriados municipais caem em dia de semana: Corpus Christi, São Salvador e Santo Amaro. Nem todo mundo sabe, mas Corpus Christi se trata de feriado municipal. Essa data não é recesso nacional por falta de previsão legal, mas pode ser considerada feriado municipal ou estadual, desde que exista uma lei assim prevendo, como é o caso de Campos. Na cidade, uma lei que torna a data feriado foi aprovada na Câmara. Já a Paixão de Cristo é feriado nacional, apenas para a administração pública. Para os demais, só é feriado se for decretado por estados ou municípios. A folga oficial também vale para os campistas por causa da lei local. Em 2019, o número de feriadões no país foi menor porque várias datas comemorativas caíram em finais de semana, como foi o caso de 7 de setembro, 12 de outubro, ambas ocorreram num sábado. O brasileiro que sonha ficar milionário tem até a próxima terça-feira, amanhã, às 6 da noite, para fazer sua aposta da Mega Sena da Virada em qualquer lotérica do país. O apostador que acertar as 6 dezenas sorteadas levará um prêmio estimado em 300 milhões de reais. O concurso 2220, que vai definir o novo milionário ou os novos milionários do Brasil, será realizado no mesmo dia às 8 da noite. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão das loterias, o prêmio não vai acumular. Se ninguém acertar as 6 dezenas, os 300 milhões serão divididos entre os acertadores da quina. Também é possível fazer o jogo pela internet no site da Caixa. A aposta mínima custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço e maiores as chances de levar o prêmio. Quem ganhar terá 90 dias para resgatar a quantia em uma das agências da Caixa. No sorteio da Mega Virada do ano passado, 52 apostadores dividiram um prêmio de 302 milhões de reais. Mix Notícias. O Ministério da Saúde recebe pela internet até o dia 6 de janeiro contribuições em relação à oferta do medicamento Riociguat para tratamento da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, a HPTEC, no SUS. A consulta pública é uma das etapas do processo de incorporação de um novo tratamento na rede pública de saúde. As sugestões são recebidas por meio de formulários diferentes para cada grupo. O público, em geral, deve enviar suas contribuições para o sistema por meio do formulário Experiência ou Opinião. Já para as contribuições da área, o formulário é o técnico-científico. As contribuições são analisadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é causada pela obstrução das artérias por coágulos sanguíneos. E isso aumenta a resistência e dificulta a circulação do sangue, provocando aumento da pressão nas artérias que levam o sangue do coração para os pulmões. Consequentemente, o coração tem que fazer um esforço maior para vencer essa resistência, o que a longo prazo pode levar à falência do órgão. O pesquisador de segurança Ibrahim Balik explorou uma falha no Twitter que permitia encontrar correspondências entre números de celulares e usuários cadastrados no serviço. Enviando 2 bilhões de números de telefones aleatórios, Balik disse ter identificado as linhas de 17 milhões de perfis. De acordo com o TechCrunch, os números pertenciam a usuários de Israel, Turquia, Irã, Grécia, Armênia, França e Alemanha. O número de celular pode ser usado no Twitter para recuperar uma conta quando uma senha for esquecida. O cadastro de um número também era obrigatório para receber códigos para verificação em 2 etapas. A exigência foi extinguida em novembro, mas muitos usuários ainda têm um número cadastrado para fins de segurança. Por meio de nota, o Twitter informou que está investigando o problema para assegurar que a falha não pode ser explorada novamente. A rede social também disse que suspendeu as contas usadas no ataque. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro pediu ontem que o Congresso Nacional aprove a ampliação da posse e do porte de armas no país. Em postagem na rede social Twitter, ele relacionou o crescimento no registro de armas de fogo à diminuição do número de mortes. Registro de armas de fogo cresceu 50% no corrente ano, levando-se em conta o mesmo período de 2018. Segundo especialistas, o número de mortes deveria aumentar no Brasil, mas na prática caiu 22%. Depende do parlamento para ampliar o direito à posse e porte para mais cidadãos, escreveu o presidente. E Jair Bolsonaro vetou na íntegra o projeto de lei que institui a prorrogação de benefícios fiscais concedidos pelo Recine, que é o Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica, até 31 de dezembro de 2024. O regime concede incentivos tributários a empresas que operem aquisições do setor no mercado interno e importam com o objetivo de interiorizar ou modernizar salas de cinema e investem em obras nacionais independentes. A presidência justificou o veto por razões de inconstitucionalidade. O projeto vetado criaria despesas obrigatórias ao Executivo sem que se tenha indicado a fonte de custeio e não teria apresentado impactos orçamentários, o que viola a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, informaram. A negativa do governo federal para o projeto segue uma onda de ataques promovidos por Bolsonaro contra a produção audiovisual brasileira. Na quinta-feira, dia 26, o presidente questionou a qualidade do cinema nacional. Há quanto tempo a gente não faz um bom filme, não é? Disse após renovar a cota de telas. Mix Notícias. O presidente do IBAMA, Eduardo Fortunato Bin, contrariou os pareceres técnicos do IBAMA e autorizou a empresa Tibagi Energia a desmatar 14 hectares de Mata Atlântica para avançar na construção de uma usina hidrelétrica na margem do rio Tibagi, no Paraná. Segundo revelou um jornal, o pedido da empresa chegou a BIM por meio de recurso da própria empresa, que desde o fim de 2018 tentava obter a autorização. O pedido havia sido negado 2 vezes após pareceres técnicos do IBAMA indicarem que a área deveria ser protegida. A compensação ambiental é de praxe em casos como esse, segundo funcionários do IBAMA, porém não compensará outros 150 hectares inundados devido à represa da hidrelétrica. 2 normativas estaduais utilizadas para fundamentar a negação do pedido foram incluídas nos 2 pareceres produzidos pela área técnica do IBAMA com auxílio de estudos e pesquisadores. A autorização concedida por BIM indignou os servidores do IBAMA no estado. Eles afirmam que horas de trabalho e estudo foram ignoradas com o que definiram como canetada. 2 servidores que não quiseram se identificar afirmam não terem o que fazer a respeito e dizem temer represálias do presidente do órgão. Visitas frequentes ao oftalmologista e a realização de exames de rotina podem ajudar a prevenir um tipo de câncer raro, o que atinge os olhos, o melanoma ocular. Câncer que atinge células produtoras de melanina, pigmento responsável pela coloração da pele e dos olhos. É o câncer de olho mais comum em pessoas adultas, mas geralmente não apresenta sintomas e pode evoluir com gravidade, causando metástases
ou seja, espalhando a doença para outros órgãos do corpo. A causa do melanoma ocular é desconhecida, mas alguns fatores de risco para o desenvolvimento da doença já foram identificados. A incidência da doença aumenta com o envelhecimento e ocorre mais em homens, assim como em pessoas com pele clara, cabelos claros e olhos claros. Portadores da síndrome do nevo displásico, múltiplas pintas pelo corpo, também têm risco aumentado de apresentar o melanoma, assim como quem tem diferentes tipos de sinais no olho ou na pele. Mix Notícias. Ao tomar posse, o presidente Jair Bolsonaro prometeu aos parlamentares que estavam presentes em seus discursos no Congresso: vou governar com vocês. Porém, no lugar do compromisso pela busca de consensos, uma gestão de enfrentamentos permanentes entre outros poderes e instituições da sociedade civil marcou o ano. O ano na política nacional ainda também foi marcado por conflito entre Bolsonaro e aliados antes consideráveis fiéis escudeiros, como Gustavo Bebiano, que passou a desafeto do presidente e saiu do governo como o primeiro-ministro demitido. A divulgação de mensagens pelo portal da Intercept Brasil, com diálogos entre membros da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba e uma crise sem fim no partido do presidente, que culminou com uma racha na legenda e a promessa de um novo partido para abrigar os bolsonaristas, marcou esse primeiro ano de governo. E o americano segue sem vencer na seletiva da Série A do Campeonato Estadual. O Alvinegro recebeu o América na tarde desse sábado, dia 28, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, mas não saiu de um 0-0 com o adversário. Com o resultado, o time campista soma apenas 1 ponto em 2 rodadas. Além de não vencer, o ataque do americano ainda não balançou as redes na seletiva e na estreia perdeu para a Portuguesa por 2-0. Mix Notícias. 2 anos após a aprovação da reforma trabalhista, o trabalho intermitente, modalidade criada pelas novas regras e na qual o funcionário pode ser chamado ao serviço apenas algumas vezes por semana, decolou. Em novembro, 12% das vagas criadas com carteira assinada no país foram de trabalho intermitente. Ao todo, 11.354 dos 99.232 postos abertos no mês passado foram desse tipo, um recorde. Empresas de diferentes portes já aderiram ao modelo. Se nos primeiros 12 meses após a reforma, que foi aprovada em novembro de 2017, apenas 47.729 vagas foram criadas com trabalho intermitente, nos últimos 12 meses foram 82.536, um salto de 70%. O BNDES decidiu estabelecer metas sociais em sua estratégia para os próximos 3 anos. Entre elas estão a geração de empregos e a ampliação da cobertura de água e esgoto no país. As metas fazem parte do plano trienal da instituição. Lançado na última quarta-feira, durante o evento, o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, defendeu que o banco consegue sobreviver sem recursos do Tesouro ou do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. O banco media muito seu sucesso pelo desembolso ou lucro, que é vincular o tamanho financeiro dessa entidade ao tamanho do desenvolvimento econômico e social que ela trazia para o Brasil, disse ele. A partir de hoje, a medição do sucesso do banco é o impacto na vida dos cidadãos. Entre as metas estabelecidas para os próximos 3 anos estão garantir financiamentos que representem a abertura ou manutenção de 3,6 milhões de postos de trabalho, não necessariamente até 2020, frisou Montezano, mas ao longo dos projetos. Mix Notícias. Escolas privadas do Brasil perderam quase 1/3 dos seus alunos de ensino médio comparando 2014 a 2018. Isso corresponde a 351 mil estudantes a menos. A avaliação de representantes do setor é que existe um conjunto de fatores que causa essa queda. Eles passam por crise econômica agravada em 2015, abertura de institutos federais de educação a partir de 2013, ProUni e o salto no valor da mensalidade. Foram muitos prejudicados em 2 momentos. Primeiro, com a lei do ProUni, que oferece bolsas em faculdades privadas, no começo da década, que só é destinada a alunos que fizerem o ensino médio da rede pública, o que não acho correto. O outro foi a proliferação dos institutos federais de educação, onde os alunos encontram um ensino com qualidade parecida e de graça, avalia Ademar Batista Pereira, presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Brasil. O chanceler do regime de Nicolás Maduro, Jorge Areasa, publicou um comunicado neste domingo em que critica o Brasil por analisar o pedido de refúgio de 5 militares venezuelanos acusados de participar
do ataque a um quartel das Forças Armadas no município de Gran Sabana, no estado de Bolívar, vizinha a Roraima. O comunicado, no qual os militares são chamados de terroristas, é o mais recente episódio de uma troca de acusações entre Brasília e Caracas em relação ao caso, que já dura mais de uma semana. Mix Notícias. Depois de seguidos anos de estagnação, atropelado pelo tsunami da Operação Lava Jato, o setor do petróleo passou a contratar, puxado principalmente pelas atividades de apoio à exploração na Bacia de Campos. Com o anúncio dos leilões dos campos de petróleo, o segmento parece ter mesmo retomado o fôlego e passou a anunciar contratações para quem deseja trabalhar embarcado. Segundo estudos da Firjan, devem ser criadas 4.500 novas vagas de emprego no estado em 2020, apenas na exploração e produção. Já o Instituto Brasileiro de Petróleo estima que a atividade petrolífera nos estados produtores pode dobrar de postos de trabalho em 2022, nas atividades de exploração, produção e perfuração. Um dos fatores para impulsionar o setor foram os leilões de blocos das bacias de Campos e Santos, das quais o Rio faz parte. Essas áreas são responsáveis por cerca de 88% da produção nacional de petróleo, segundo a ANP. O período entre 22 de dezembro de 2019 e 20 de março de 2020 marca oficialmente a duração do verão no hemisfério sul. A estação, que este ano será de temperaturas abaixo do normal e chuvas frequentes, exige cuidados especiais com o corpo e a saúde para evitar as doenças típicas do período. Entre os principais males que atingem a população na época estão a insolação, a desidratação e a proliferação de bactérias e fungos. Além disso, é necessária atenção com o aumento do foco de mosquitos, resultando em maior risco de dengue. O presidente do Sindicato dos Médicos de Campos explica que há diversas doenças características do verão e é preciso muita atenção aos sinais dados pelo corpo e pelo ambiente. Calor e umidade podem formar um ambiente propício à proliferação de bactérias, fungos e mosquitos. Assim, é bom ficar alerta para evitar desidratação, micose e outras doenças. A dengue é uma das doenças que temos de ter cuidado. Com chuvas mais frequentes, deve-se tomar cuidado com recipientes que acumulam água, cantos e locais em que pode proliferar a dengue, alertou aí o médico. Você ouviu Mix Notícias. Mix.